Salve primeiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 16ª aula de filosofia, baseada no módulo 16 da apostila de vocês. O título desse módulo é O Papel da Filosofia. Eu complementaria, esse título para Aristóteles, o papel da filosofia para Aristóteles. Gente, por que eu estou falando para Aristóteles? Porque a gente viu bastante Platão, que era aluno de Sócrates. Tudo que tem escrito a respeito do Sócrates foi escrito pelo Platão. E Aristóteles, por sua vez, foi aluno do Platão, na academia. Depois fundou sua própria escola, que tinha aquele jardim, lembra? Para eles passearem discutindo, aquela coisa toda. Gente, por que eu diria que seria interessante nós mudarmos o título desse módulo 16 para o papel da filosofia para Aristóteles? Até fiz essa anotação aqui na minha apostila. Porque é o seguinte, gente, ao contrário do Platão, que afirmou, na sua filosofia, na sua principal teoria, que o mundo sensível, aquele que nós conseguimos captar pelos sentidos, que nos traz conhecimento de mundo, não está totalmente dissociado do conhecimento inteligível, do mundo inteligível, aquele das ideias, que são imutáveis, que são elas não perecem com o passar do tempo, elas não estragam com o tempo. Aqui na apostila, inclusive, se usa muito o exemplo de pedra, Por que uma pedra desgasta com o tempo e outras não? Por que algumas são muito duras, pedras, e as outras esfarelam? Nós sabemos hoje em dia, com o nosso conhecimento científico, que as pedras muito duras são de origem magmática e aquelas que esfarelam são de origem sedimentar. Eu não sei, talvez o professor de química ou de geografia possa esclarecer melhor isso. Eu lembro da época que eu estudei, assim, básico, o papo rochas magmáticas e rochas sedimentares. Bom, enfim. Gente, para o Aristóteles, a filosofia era o ato de pensar em si. Quando surgia uma dúvida, quando surgia um problema, como surge na nossa vida? Por exemplo, eu não sei vocês, mas provavelmente, conhecendo um pouco a juventude, os jovens de hoje em dia, eu acredito que vocês devem buscar soluções mentais, soluções que fazem vocês pensarem, que fazem vocês raciocinarem para resolverem problemas de videogame, por exemplo. Isso foi um exemplo que eu acabei de inventar. Deve ter um monte de coisa. Eu, às vezes, fico olhando para uma peça de marcenaria que eu gostaria de montar e fico pensando como é que eu posso fazer isso, tal, não sei o que lá, pá. Os engenheiros, eles estudam para achar soluções para mega construções, ou dispositivos mecânicos, ou circuitos eletrônicos. Então, todas essas ciências exatas e todas esses nossos interesses, essas nossas surpresas, que a Chauí chama aqui, como é que chama isso? Espanto. Todos esses espantos que nos encontram na vida, assim, situações inusitadas que nós precisamos raciocinar para achar soluções, levam à filosofia. Ou seja, a filosofia, ela é nascida, o ato de pensar, de filosofar, ele nasce de um problema. A partir do momento que você começa a se preocupar em resolver certos problemas, por exemplo, a rotina de manhã, vamos supor, a rotina de manhã de quem estuda no período da manhã. Tem que acordar, sair a milhão, tomar banho, tomar café, escovar o dente, depois ir para a escola, e a mãe deixa na escola e sai correndo para o trabalho. Aquilo, com o tempo, aquela celeuma que acontece de manhã, pelo menos na minha casa, quando eu era novo, era assim, acaba se aperfeiçoando.
né? Os pais acabam pensando numa forma de tornar aquilo menos traumático, menos impactante, entendeu? Para todo mundo, né? Fazer uma coisa um pouquinho mais suave, né? Sem muito trauma. Isso foi só um exemplo também. Mesma coisa que resolver problema no videogame, mesma coisa que resolver, sei lá, um enigma de marcenaria, ou quem monta quebra-cabeça, vai parar a pensar, quem joga xadrez, por exemplo. Xadrez, na minha opinião, é pura filosofia. E é estratégia, né? Você não tem como olhar para um tabuleiro, que quem joga xadrez sabe do que eu tô falando, e assim, de pronto, achar uma solução. Você tem que, eu pelo menos, né, no meu parco conhecimento a respeito de xadrez, eu preciso ter ideia de como que a coisa chegou até ali. Eu não sou tão bom conhecedor a ponto de saber os movimentos possíveis. Eu preciso, né, desenvolver a estratégia. Isso nada mais é que filosofia, gente, segundo Aristóteles. E ao contrário de Platão também, que separava o que é perecível, o que estraga com o tempo, né, que seria o mundo sensível, né, que muda com o tempo, com o efeito da passagem do tempo, que perece, que apodrece, que estraga, que deteriora, enfim. Quantos sinônimos a gente conseguir encontrar para mudanças, né? O efeito da mudança ao longo do tempo. Ao contrário do Platão, que separava esse mundo sensível do mundo inteligível, do mundo das ideias, que é definitivo, que é imutável. Lembra do exemplo do cachorro? Apesar de existirem 400 milhões de tipos de cachorro, esse é o mundo sensível, né? São aqueles cachorrinhos que a gente vai ver na rua, com os amigos, enfim. Mas quando a gente pensa no cachorro, a gente tem uma ideia formada de cachorro. Ao contrário do Platão, que achava que isso, cada um tinha um mundo, como ele definia, mundo sensível e mundo inteligível, o Aristóteles assim, afirmou na teoria filosófica dele, por isso que eu falei que é importante o papel da filosofia para o Aristóteles, que esses mundos sensível e inteligível eram entrelaçados, que o conhecimento que formaria ideias no mundo sensível, ideias perenes, ideias eternas, né, ideias imutáveis, também se entrelaçaria com as ideias mutáveis. Eu sou bastante aristotélico, assim, eu sou muito a favor da lógica aristotélica. Porque, veja, para você, vamos supor, você é uma criança, aí quando bem pequenininha, aí o pai e a mãe chegam, olha o uau. E com o tempo, com o passar do tempo, você vai crescendo e vai associando o uau ao cachorro, né? Isso aí na sua psique. Você vai dar nome certo, ao frequentar a escola pro uau, enfim, vai virar cachorro, coisa e tal. Mas aquela ideia do cachorro ideal, que seria o mundo inteligível do Platão, formou-se através das suas sensações. Aquela ideia imutável, ela se formou, ela se solidificou na sua mente, o conhecimento sobre um cachorro, na minha opinião, através das experiências do mundo sensível, né? Dos teus contatos com os auaus. Que os pais ficavam, olha o uau, não sei o quê. E você associou que aquele modelo de animal, que seria o cachorro no teu mundo inteligível, late. Por quê? Porque quando você foi crescendo e adquirindo experiências sensoriais, auditivas e visuais, você ouviu o cachorro latindo. Então, na tua cabeça, você sabe muito bem também que o cachorro late. O teu conhecimento sólido foi construído a partir do teu conhecimento inteligível das ideias que não mudariam, segundo Platão, que seriam eternas, que seriam sólidas, foi construído a partir do mundo sensível. Você retirou informações do mundo sensível através dos seus sentidos e formou
as suas ideias definitivas. Basicamente, gente, a filosofia aristotélica é isso. Eu vou, apesar do módulo 16 ser muito curtinho, bem curtinho, tipo uma página só, eu vou deixar essa aula 16 só sobre o módulo 16, porque no módulo 17 a gente vai ver metafísica aristotélica. E aí eu acredito que a gente tem mais o que falar. Se eu fosse juntar os dois módulos agora, ia ser uma aula de mais de 30 minutos, entendeu? Então vamos ficar por aqui. Mas não esqueçam que Aristóteles afirmou a coexistência dos mundos platônicos. E para ele, o conhecimento, a filosofia em si, o raciocínio a respeito, nasceria de um espanto, de uma coisa, de uma dúvida, de um problema que a gente tem que resolver. Traduzindo em palavras mais simples, ok? Primeiro ano. Pela atenção de vocês até agora, eu agradeço bastante e desejo bons estudos a todos.